Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. O nosso convidado de hoje é o Dr. Dirceu Lima. Ele é ortopedista, traumatologista e especialista em cirurgia de mão. Mas antes de conversarmos com ele, eu quero, como sempre, pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e aperte o sininho, para que todos nós possamos crescer. E quero também ouvir a palavra daquele que nos ajuda, o nosso parceiro comercial. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Bom, o Dr. Dirceu Lima, como eu já disse, é ortopedista, especialista em mãos. E ele vai conversar conosco sobre as distorções da mão durante a velhice. Vamos ver. Dr. Dirceu Lima, prazer e uma honra ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Luiz, muito obrigado, o prazer é todo meu. Sempre uma honra ser convidado, ser lembrado e estar no meio de amigos. E eu acho que a sua competência só vai trazer mais alguma coisa para jogar luz na terceira idade, até pela sua própria experiência de vida, né? E de trabalho. Eu estou lendo aqui na sua ficha que o senhor é ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia de mão. Isso. Hoje a especialidade de cirurgia da mão, ela tem como pré-requisito ou você ser ortopedista ou você ter feito cirurgia plástica. Então você faz uma dessas especialidades, né? E depois você faz a especialização, são mais 2 anos da cirurgia da mão, né? E faz a prova de título para entrar na Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Pois é, vamos fazer a analogia em cima da terceira idade, né? Como se chama, da 6ª década, não é isso? Isso. Essa 6ª década que você disse que é importante. Como é que isso acontece, né? Por que isso acontece? Então, Luiz, é aquilo que a gente levanta sempre o que muda, né? O que muda com o passar dos anos. Então, exatamente, quando a gente pensa nessas alterações musculoesqueléticas, né? Tanto da parte muscular, da parte do tecido conectivo, dos tendões, da articulação, eles sofrem um pouquinho com o passar dos anos, né? Então, quando a gente pensa na cartilagem, por exemplo, que é aquilo que vai formar as juntas para deixar a gente ter os movimentos, a cartilagem ela tem uma diminuição do fluxo sanguíneo, né? Ela perde um pouquinho aquela capacidade do deslizamento perfeito que a cartilagem tem. Do mesmo jeito, a gente tem alterações nos tendões também, que são fundamentais ali para o movimento. Os tendões, eles são como uma corda, eles fazem a conexão entre o músculo e o osso, né? Na maioria das vezes, de modo que quando o músculo faça contração, o tendão consiga trazer aquele osso para mais perto do movimento do músculo. Então, esses tendões também, eles têm uma alteração do tecido conectivo, eles têm uma alteração do colágeno, né? E eles começam a ficar menos elásticos, eles ficam com mais tendência a ter lesões também. Isso a gente pensa na própria, as outras estruturas, a musculatura de maneira geral. O paciente, com o passar dos anos, ele começa a apresentar o que a gente chama de uma sarcopenia, né? Ele vai perdendo aquela massa muscular, e isso dá uma sobrecarga. Além disso, a própria osteoporose também, que é essa diminuição da calcificação óssea, que acaba deixando o osso mais frágil.
Então, tem várias coisas que acontecem, existem várias alterações que acontecem no organismo do paciente com o passar dos anos, que faz com que ele fique mais sujeito a ter algumas lesões, tá? As próprias doenças que acompanham também, que são mais frequentes, mais prevalentes na população com mais idade, as doenças hepáticas, as doenças da tireoide, que causam alterações hormonais, né? O diabetes, as doenças renais também. Então, todas elas contribuem para que a gente tenha uma frequência maior de algum grupo de doenças na população, na mão da população com mais idade. Pois é, o senhor falava aqui sobre a artrite das falanges, né? E a risartrose. O que vem a ser isso, doutor? Então, elas são a mesma doença, só que em locais diferentes da mão. A artrite dos dedos, a artrose, a artrite dos dedos, é o desgaste que a gente tem das articulações dos dedos. Ela é muito comum, né? Geralmente ela começa mais no quinto dedo, que é o midinho, na ponta do quinto dedo, e é uma área de dor, tem um aumento de volume, existe uma diminuição do movimento dessa articulação e o começo de uma deformidade. Esse dedo pode ficar com algum desvio para um lado, para o outro, né? E é uma causa frequente de dor também. Então, Luiz, essa foto é uma foto desse exemplo do que a gente estava falando sobre as artrites, sobre as artroses das falanges, a artrite dos dedos, né? A gente vê, por exemplo, que existe um aumento de volume na ponta dos dedos, né? Pertinho ali da unha, nessa articulação mais distal. E em alguns casos você tem esse aumento de volume e pode ter uma deformidade também. Esse dedo fica um pouco torto para um lado, para o outro. Você tem uma diminuição do grau de movimento dessa articulação e muitas vezes a dor, né? É mais comum ela começar justamente nesses dedos mais da ponta, ali no midinho mesmo, no quinto dedo. Mas conforme vai passando e vai piorando o desgaste, você pode ter em todas as articulações mesmo. A risartrose, ela é a artrose, o desgaste da articulação que envolve a base da região do primeiro metacarpo. Então, seria essa região aqui, né? A gente tem o polegar, mais para baixo do polegar é onde a gente começa a região do metacarpo. E na articulação que a gente tem entre no comecinho da mão aqui, bem próximo do punho, a gente pode ter um desgaste importante nessa articulação e ela é um local de muita importância para a função da mão, porque quando a gente faz o movimento da pinça, o movimento de segurar alguma coisa, de agarrar, de apertar, rodar uma chave de casa, vários movimentos que você vai usar a mão, segurar um copo, uma escova, escovar o dente, as coisas básicas da vida, a gente precisa muito desse movimento. Então, quando a gente tem esse desgaste da articulação, vai ficar um ponto de dor ali e a gente vai ter essa mobilidade cada vez mais reduzida, né? É isso que a gente chama de risartrose, que é o desgaste, é a artrose. A artrose é o desgaste da articulação entre o trapézio, que é um ossinho que a gente tem aqui, bem na base, no polegar, e esse primeiro metacarpiano. Essa outra imagem é uma imagem de um exame de raio-x da mão, que ele dá bastante ênfase nessa articulação que a gente tem entre o trapézio, que é esse osso mais retangular que a gente tem ali no meio do círculo, né? E o primeiro metacarpo, que é esse osso que a gente tem ali, que é o osso da mão que ele vai articular com a falange do polegar. Essa articulação, apesar dela ser pequenininha assim, ela tem uma importância mecânica muito grande para a mão, sabe, Luiz? Porque todo movimento de pinça que a gente vai fazer, segurar alguma coisa, apertar, rodar uma chave,
a gente precisa que essa articulação ela esteja boa. A força mecânica passa toda nela ali. Então, quando a gente olha a imagem do lado esquerdo com a imagem do lado direito, a gente vê que existe uma diferença muito grande entre as duas. O lado direito, a gente já praticamente não tem espaço articular nenhum. A gente tem um bico ali, ó, que ele fica mais perto ali do segundo metacarpo, que isso representa um osteófito muito grande, né? E você vê que já não existe essa congruência perfeita entre esses dois ossos. Isso é artrose. Então, esses pacientes que têm a risartrose, que têm esse desgaste da articulação entre o trapézio e o primeiro metacarpiano, eles costumam reclamar de muita dor e ter essa diminuição da função da mão, justamente porque acomete uma das articulações mais importantes da mão. Existe uma forma de prevenir isso no decorrer do tempo, não? Existe. Quando a gente pensa nas artroses, não só da mão, mas nas artroses de maneira geral, elas podem ser primárias, que são aquelas que acontecem sem um motivo aparente, que muitas vezes estão relacionadas com o próprio processo de envelhecimento, e existem aquelas que são as secundárias, que elas acontecem devido a algum outro problema, ou uma patologia prévia, se a gente for pensar na mão, por exemplo, a artrite reumatoide, que é uma doença reumatológica, né? É comum a gente ter artrose também nas articulações por sequela de trauma, né? A pessoa faz alguma lesão ou da parte dos ligamentos ou uma fratura que envolva a região da articulação e aquilo no futuro vai fazer ter uma artrose precoce. Mas quando a gente pensa nas artroses primárias, que são aquelas que acontecem, a gente pode, para ficar de uma forma mais didática, pensar, são aquelas relacionadas com a idade, existe um fator genético também que pode fazer você ter essa artrose mais cedo ou mais tarde. Mas todos nós vamos ter. É muito difícil você achar que uma pessoa com mais de 70 anos de idade, um 70 mais, como é o nome do programa, ele já não tem um pouco de artrose em todas as articulações. É um processo normal do envelhecimento. Só que mais importante, Luiz, do que a gente pensar que a gente está vendo um raio-x com artrose, é a gente pensar se esse desgaste da articulação, se essa artrose ela dá sintoma. Porque, por exemplo, voltando àquele caso que a gente estava mostrando da mão da minha mãe, ela tem mais de 70 anos, já está com seus 76 anos, tem bastante artrose na mão, mas ela consegue fazer as funções que ela se propõe a fazer sem maiores problemas, né? Então, muitas vezes, o diagnóstico da artrose ele não é importante se a gente não tiver correlacionando essas imagens que a gente tem com aquilo que a pessoa se propõe a fazer. No que isso está te incomodando? Ah, o meu dedo está torto. Meu dedo está torto, eu tenho artrose. Isso incomoda em quê? Doutor, isso não me incomoda em nada. Vamos deixar o dedo quietinho, então a gente não mexe. Doutor, eu toco violão. Eu toco violão e eu sinto muita dor. Então a gente precisa fazer um tratamento para que esse dedo não atrapalhe de você fazer as suas coisas que você gosta de fazer. Quando a gente pensa nas artroses de maneira geral, voltando ali um pouquinho à pergunta, uma das coisas mais importantes para a gente evitar que essa artrose seja sintomática é trabalhar os exercícios durante toda a vida, exercício de alongamento, exercício de fortalecimento da musculatura. Porque se a gente for pensar que, a grosso modo, o que está sustentando o nosso corpo é osso e músculo, se você está com uma falha muscular, você acaba tendo uma sobrecarga óssea e, consequentemente, uma sobrecarga nas articulações. Então, o tônus muscular, quando a gente pensa principalmente nessas articulações de carga, como joelho, coluna, quadril, tornozelo, a gente precisa que o nosso tônus muscular esteja bom o suficiente para não causar mais sobrecarga dentro da articulação, né? Quando a gente pensa na mão,
os exercícios de alongamento ajudam muito na saúde dos tendões e ajudam muito na saúde da articulação também. A articulação, ela é nutrida pelo movimento, então a gente precisa se movimentar, né? E evitar o máximo, o que conseguir evitar as doenças de base, né? Diabetes, obesidade, as patologias da tireoide, que contribuem muito para essas doenças, o aparecimento desses sintomas do sistema músculo-esquelético. Esses desvios, né? O dedo torto, então, isso dói? Incomoda? Ou dói porque está batendo errado, ou dói mesmo por conta da enfermidade? Então, a gente tem que pensar que a artrose, ela é uma inflamação crônica, né? O que está inflamado dói. Faz parte do processo inflamatório a gente ter a dor. Mas se essa inflamação crônica ela estiver quietinha, a pessoa não vai sentir dor. Mas se por algum motivo você tiver uma agudização daquele processo inflamatório, a pessoa volta a ter dor. Então, é aquilo que a gente estava conversando. Quando a gente pensa no tratamento da artrose, a principal pensamento é que não deixar doer. Ele pode ter artrose, mas se ele não tiver dor, que não atrapalhe as atividades que ele pretende fazer, tudo bem, a gente toca a vida. Mas ele tem artrose, ela está lá, a inflamação está lá. A gente pode ter algum fator que vai desencadear esse processo inflamatório e, consequentemente, a dor. A agudização do processo inflamatório. Você falava também sobre a síndrome do túnel do carpo do idoso. O que vem a ser isso? Isso. Luiz, o túnel do carpo é uma região que a gente tem normal do nosso punho, né? Aqui onde a gente tem a transição, o final do braço, o final do antebraço e o começo da mão, a gente tem um local que ele forma um túnel mesmo, que é onde a gente tem a passagem de 9 tendões e do nervo mediano. O nervo, ele funciona como se fosse um cabo elétrico, né? E a função dos nervos é justamente fazer a condução do impulso nervoso. Então, você pode ter um nervo que ele dá sensibilidade, você pode ter um nervo responsável pela motricidade, ou você pode ter os nervos mistos. Então, para ficar assim de uma maneira bem clara, o corpo ele funciona assim. A gente tem o cérebro cria o impulso. Você cria, eu quero fechar a mão. Então você cria o impulso para fechar a mão. Esse impulso nervoso ele desce pela medula. Da medula ele vai pegar os nervos periféricos, que o nervo mediano é um nervo periférico. E esse choquinho, que é o impulso nervoso, vai dar um choque no músculo e o músculo vai contrair. Na hora que o músculo contrai, ele puxa o tendão e a mão fecha. Então, é mais ou menos assim. O nervo mediano, ele é um nervo que nessa região do punho, ele é quase praticamente sensitivo. Ele é responsável pela sensibilidade. Ele tem uma inervação motora também, nesse músculo que a gente tem aqui dessa região da mão, dessa parte gordinha embaixo do polegar, mas praticamente ele é um nervo sensitivo. O que acontece na síndrome do túnel do carpo é que, por algum motivo, a gente pode ter a compressão do nervo mediano bem nessa região por onde ele passa. Ele passa junto com 9 tendões. Então, qualquer problema nesses tendões, com relação à inflamação dos tendões, ou inflamação do tecido que recobre a articulação, que é o tecido sinovial, tudo que aconteça aqui, que possa causar uma compressão desse nervo, ele vai dar queixa de dormência, de dor na mão, que é justamente os sintomas que a gente tem relacionados à síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo, Luiz,
é uma das queixas mais comuns, é um dos diagnósticos mais frequentes no consultório do especialista em cirurgia de mão, né? E o paciente idoso, pela tendência que ele tem dessas alterações que a gente já tinha conversado antes, relacionada aos tendões, aumentando a frequência das tendinopatias, das doenças dos tendões, né? Pela tendência que ele tem de fazer a própria artrose, o desgaste articular, que ele faz uma inflamação da articulação, que o tendão passa bem pertinho dela ali, né? Pela tendência que ele tem a ter doenças de base, como a própria diabetes. O diabetes por si só, ele já pode ser uma causa de uma doença dos nervos periféricos, como o nervo mediano. Então, tudo isso faz com que você aumente muito mais a incidência da síndrome do túnel do carpo nos pacientes com mais de 60, 70 anos de idade. Sem falar também na grande incidência nas mulheres pós-menopausa relacionadas às questões hormonais também da síndrome do túnel do carpo, né? Então, o túnel do carpo, a síndrome do túnel do carpo, é quando a gente tem, por vários motivos, essa compressão do nervo mediano na região do punho, que a pessoa tem queixa de dor e principalmente tem queixa de essa alteração, essa dormência. Ela reclama de dormência principalmente no polegar, no segundo dedo, no terceiro dedo e também na metade do quarto dedo, na metade do lado radial, né? E muitas vezes isso atrapalha o sono, a pessoa acorda com a mão formigando e tem que sacudir a mão, às vezes acha que tem relação com frio e coloca a mão embaixo do travesseiro, e na hora que atrapalha a gente de dormir, atrapalha muito, compromete muito a nossa qualidade de vida, né? Você falava sobre estenocinovides e estenosantes. Isso. Né? É o dedo no gatilho. Seria Dedo no isso? gatilho. Falei certo? Falei certo? Não? Falou certo. É a tenosinovite estenosante, mas aí ficou um nome e sobrenome muito complicado, então todo mundo chama de dedo em gatilho, que é mais fácil. Quando a gente faz o movimento de fechar e abrir a mão, esse movimento ele envolve um sistema por onde os tendões eles vão correndo por dentro de um sistema de polias, igual um túnelzinho na mão. Então, na hora que esse tendão fica inflamado, que ele aumenta de volume, ele começa a ter dificuldade para entrar nesse tendão, para correr por esse túnel, né? Melhor dizendo. E é aí que ele começa a engatilhar, ele começa a ter esse gatilho. Então, esse gatilho, essa dificuldade de abrir a mão, que é mais frequente no polegar, ele também é causado por um processo inflamatório dos tendões e o envelhecimento do sistema músculo-esquelético, ele deixa a pessoa mais suscetível a fazer esses processos inflamatórios também. Isso. Então, assim, quando a gente abre e fecha a mão, esses tendões eles vão deslizando por dentro de um sistema de túneis que é formado por um sistema de polias. Quando o tendão está muito inflamado, que a gente tem essa inflamação do tendão, da sinóvia, do tecido que está recobrindo ali o tendão, ele aumenta de volume e ele começa a ter dificuldade justamente para passar pela entrada desse sistema de polias. É quando a gente começa a ter o gatilho. Então o nome é a tenosinovite, por causa da inflamação do tendão e da sinóvia, estenosante, porque ela estenosa o túnel por onde ele tem que correr. E é a hora que o dedo começa a travar, né? É uma causa muito frequente também de procura do atendimento de cirurgia de mão, muito prevalente também nos pacientes com mais de 70 anos de idade, nos pacientes diabéticos, nos pacientes com patologias da tireoide, nos pacientes com patologia renal. E eu deixo um alerta aqui, Luiz, por mais que a gente esteja conversando aqui das doenças da idade, hoje, com o uso do celular,
a gente vem aumentando muito o aparecimento desses processos inflamatórios no polegar de crianças, adolescentes que ficam muitas horas por dia mexendo no telefone. É engraçado que antigamente a gente pegava os livros didáticos, né, e eles eram bem enfáticos. As tenossinovites, estenosantes, as tenossinovites de maneira geral, a gente vai encontrar em mulheres pós-menopausa, mais de 60, 70 anos, com uma incidência de até 6 vezes maior, mais frequente no paciente diabético. Mas hoje em dia, no consultório, a gente atende paciente de toda a idade. Eu já atendi paciente de 13 anos de idade, que nas férias ele ficava 18 horas por dia brincando no celular e isso parecia normal, né? Então é uma coisa que a gente precisa, como pai, como avô, a gente tem que estar sempre atento também. Professor, meu mestre, realmente você jogou uma luz em cima disso. Porque a gente vê isso em todas as pessoas com terceira idade, a gente nota, e eu mesmo, né? Mesmo trabalhando, a gente sente que a mão já não obedece tanto quanto a gente queria, né? A falta de força, né? A falta de força para apertar um alicate, para puxar uma ferramenta e tal. Eu que gosto muito de trabalhos manuais, então a gente sente que a mão já falha. É por conta disso tudo, né? Sim, é um processo normal, né, Luiz? Isso aí é um processo que a gente sempre espera que todos nós chegamos numa fase de passar por esse processo, né? Só não vai passar quem não tiver o privilégio de envelhecer, né, meu amigo? Pois é, eu estou com 74, né? Eu acho que eu tô indo bem, porque aos 74 trabalhando com um computador de última geração, né? Esse é que é a maior antítese, né? Porque a gente já não é do nosso tempo. E isso dá problema do mouse, sabe? Problema do teclado, e isso dá uma doença de repetição, né? Como chama isso? Por muito tempo se chamou de LER, né? Que eram as lesões do esforço repetitivo. Hoje, um termo que se aceita mais são as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, né? Que é o DORT. Mas é incrível, assim, Luiz, antigamente que se usava a máquina de datilografia, por mais que se fazia mais esforço, o volume de digitação parece que era menor, né? O teclado do computador é impossível achar que exista uma posição ergonômica para alguém que vai ficar 8 horas, 10 horas por dia digitando. O mouse é pior. A posição do mouse ela consegue ser pior. Mas o celular, Luiz, é pior de todos, né? E o que a gente vê muito também é o conjunto dos fatores que mais vão ficar sujeitos à lesão, que é o paciente idoso passando muito tempo no celular. Só que, assim, hoje em dia, se você não digitar, você não conversa com ninguém, né? Você não pede nem comida, né? Então, E existe também um incômodo muito grande que é aqui na cervical, né? Porque você com o celular você olha para baixo o tempo inteiro. Então acaba dando uma dor aqui na cervical que é terrível também, né? Uhum. Existe essa sobrecarga da posição também, né? Quando a posição, quanto mais a gente flete a cabeça, flete a coluna cervical, maior é o peso em cima da coluna cervical e em cima dessa musculatura, principalmente do trapézio, que ela sai aqui da região de trás da cabeça, ela corre para os ombros e depois ela fecha no meio da coluna torácica ali, né? É uma causa bem frequente de dor também. Quando a gente pensa no paciente com mais idade, que ele já tem um desgaste da coluna cervical comum, né? E a sarcopenia, essa perda do trofismo da musculatura do trapézio, existe uma sobrecarga maior ainda e mais dor. Muito bom. Doutor,
eu tenho muito a lhe agradecer por essa luz que você jogou em cima do nosso projeto 70 Mais, pelas suas explicações sobre a ortopedia na terceira idade. Muito obrigado por tudo, e eu vou deixar a câmera aberta porque o senhor ainda quiser acrescentar. Fique à vontade, a câmera é sua. Luiz, um prazer enorme. Eu que agradeço o convite da gente estar conversando de um assunto que me interessa tanto, é um assunto tão gostoso, às vezes eu acho até que eu falo demais com relação a isso, né? Mas se a gente puder deixar assim, uma mensagem, quando a gente pensa nessas patologias musculoesqueléticas da terceira idade relacionadas à prevenção, seria exercício de alongamento e exercício contra resistência, exercício de fortalecimento muscular, sabe, Luiz? E isso a gente não vai começar com 70 anos, isso a gente tem que começar cedo, para quando a gente chegar com 70 anos, meu amigo, a gente está com uma vida saudável igual a sua, igual você falou, com 74, e conseguindo trabalhar com a cabeça boa e com as articulações boas também. Parabéns. Muito obrigado. Para mim é uma honra ter você aqui conosco, e eu vou deixar aqui mais uma vez o espaço para, se você quiser, dar sua rede social, como as pessoas podem lhe encontrar, e por favor, fique à vontade. Perfeito. Não sou assim um usuário assíduo de rede social, mas eu queria aproveitar o espaço para falar que a região norte vai receber esse ano o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão em Belém, né? E isso é uma coisa muito importante, porque vem mostrar o prestígio cada vez maior da região norte e a importância da região norte para o nosso país. Obrigado. Realmente, é importantíssimo. Bom, se a gente puder pegar algum material desse e expor aqui no programa, eu ficaria muito grato. Meu amigo, mais uma vez agradeço por tudo, você ter separado um pouquinho do seu tempo para nos esclarecer. O Projeto 70 Mais lhe agradece profundamente. Tá? Uma boa noite para você, muito obrigado por tudo e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço em todos. Viram como é bom cuidar da saúde cedo? Porque se deixarmos para o final, não dá certo. Muito obrigado por estarem conosco até agora e até sábado, se Deus quiser. 70 Mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!